Tava fechando outro, porque senão é muito áudio, muito vídeo e a gente Gente, fica então agora a gente perdido, vai né? voltar lá para live, tá? Então, volta lá novamente. Peraí, deixa eu só falar com eles que estão aqui. Professora multimídia essa, viu? São várias plataformas. A gente tem que ir, né, junto com a tecnologia. Então, vamos todo Exato. mundo agora. Pronto, gente. A gente pede desculpas aí pelos transtornos, né? Mas foi o mal necessário aí para a gente poder conseguir. Nada que o Google não ajude a resolver, né? Exatamente, Júnior. E Júnior, que é uma pessoa super tecnológica, né? Que Não, adora. eu não tinha feito ainda essa live em grupo. Live é um recurso que eu uso muito pouco, né? Eu usei muito no início da Uhum. pandemia, que toda hora tinha uma live, mas eu não sou muito de live no Instagram, não. Sou mais de stories bêbado mesmo, mas live não é minha praia. Ai, gente, olha, eu confesso que eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês. Nesse dia, a gente está aqui celebrando, né? A gente tem uma semana fazendo um movimento, uma ação, e a gente está aqui na Semana de Empreendedorismo e Inovação. Então, essa é a 8ª edição, acontece uma vez por ano, sempre no mês de maio. E é uma honra tê-los aqui, né, nesse dia, para poder participar com a gente e contar um pouco da experiência de vocês. Então, assim, estamos felicíssimos mesmo de poder contar com 2 figuras ilustres, né? A gente fez o card, divulgamos, vários compartilharam. E assim, só para apresentar rapidinho, então, Júnior, ele é diretor comercial do Grupo Mersan, é um dos donos também. O Grupo Mersan tem várias lojas aqui na Bahia. Não sei nem mais quantas, eu já perdi as contas, porque não é só Mersan, mas tem Arezzo, Leves, M. Martin, Schutz. Então, é um grupo grande, né? E a gente tem a honra de tê-lo aqui hoje para contar um pouco da experiência dele como empreendedor diante da crise da pandemia. E nós temos uma pessoa muito querida, né? Muito, muito, muito. Eu me sinto muito honrada, que é Daniela Baruch. Ela já esteve aqui com a gente em Feira de Santana há alguns anos atrás. E hoje ela mora em Curitiba. Né? Ela é superintendente do Shopping Miller lá, então ela coordena, ela é gestora, né, de um grupo de lojistas. E ela é coordenadora também da Abrace lá no estado do Paraná. Então, é um prazer tê-los aqui com a gente. Ambos têm uma vasta experiência. Júnior já esteve com a gente na Unifax algumas vezes e os meninos adoraram ele, né? Tanto é que, coincidentemente, Júnior, os meninos pediram para que eu convidasse você, né, para estar nessa semana. Então, eu achei muito legal, né, porque o pedido veio deles. Eu disse, poxa, massa. E Dani, assim, a primeira vez eu já estava querendo trazê-la para um evento nosso. Na verdade, eu ainda quero trazê-la para um evento presencial. Mas enquanto a gente está no virtual, né? Então, a gente compartilha das informações por aqui. Então, muito prazer, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu gostaria que vocês, então, falassem para a gente, para começar, né, como é que está sendo enfrentar essa pandemia, né, diante de tudo que a gente está vivendo, diante desse cenário. Enfim, vamos lá? Você Com começa, primeiras Ju? damas, né? Não, primeiras damas, Dani. Começa Tá. com você. Boa noite, né? Eu queria agradecer a Leide, e assim, né, quem me conhece sabe que eu sou meio tímida para isso, então só a Leide mesmo para me fazer estar aqui, né, falando, mas eu queria agradecer a ela de coração essa oportunidade, né? Então, assim, o momento ele está bastante desafiador, né? Então, assim, a gente está vivendo a cada dia, né? Não consegue planejar muito porque a gente está vivendo nessas incertezas, né? Abre, fecha, né? E isso está muito, muito constante, né? E no segmento de shopping, a gente está tendo que se reinventar, tá? Então, assim, mesmo antes da pandemia, já estavam tendo mudanças, né, no perfil de lojas, o incentivo à parte de gastronomia, ao lazer, à parte de convivência, né?
E aí, quando a gente foi surpreendido, né, assim, ninguém nunca viu falar nisso, né, com essa situação e com esses fechamentos, a gente teve que se reinventar, né? Então, eu acho que num primeiro momento, né, então acho que todo mundo, assim, não sabia nem direito o que fazer, né, nem o que estava acontecendo, nem quanto tempo isso ia durar, né? Então, assim, eu acho que os próprios comerciários no início acharam que era, sei lá, 15 dias, né? Fato é que no primeiro momento aqui em Curitiba nós ficamos 72 dias fechados, né? Assim, a gente teve que reaprender a se relacionar, né? Então, assim, eu acho que o mais a gente tem boas lições para tirar desse momento, né? Primeiro, falar de relações, né? Então, assim, mais do que nunca, a gente precisou estreitar relações, seja relações com lojistas, seja relações com o poder público, né? E com funcionários. Então, se tem um lado bom disso tudo, né? Eu diria que é esse estreitamento das relações, porque todo mundo estava do mesmo jeito, do mesmo barco, né? Então, não teve diferença para o grande empresário, para o pequeno empresário, né? Então, assim, essa situação de estar todo mundo igual, né? Eu acho que acabou mobilizando todo mundo, né? Numa condição assim, de lutar, né? Lutar para manter o equipamento funcionando, lutar para manter o lojista saudável, né? Então, eu acho que teve um exercício de todo mundo, assim, para isso, né? Eu acho assim, principalmente essa relação com o lojista, né? E o Júnior pode falar com isso, acho que ficou muito mais estreita e muito mais próxima, né? E junto, né? Enfim. Então, acho que nesse primeiro momento, o que eu queria destacar é essa questão aí da importância que essas relações tiveram no andamento desse período. É verdade, assim. Começando a falar, um prazer enorme estar aqui nessa live com Leide, Daniela. Conheci Daniela há 22 anos atrás, Não né? fala. Quando inauguramos, eu já estou também nessa fase de querer ocultar datas, viu? Quando inauguramos o Boulevard Feira, né? Dani veio na equipe que inaugurou o Boulevard Feira, era gerente de marketing aqui do shopping, depois foi superintendente acumulando gerência de marketing, era superintendente, né? Que ela fazia as duas funções. E aí depois passou por outros shoppings aí do grupo Aliança na época, acho que ainda era Nacional Iguatemi. Não, era Aliança já. Já era Aliança e chegou Já. a ser gerente regional de marketing. Enfim, teve um desafio também no Aeroclube. Então é uma profissional que eu admiro muito, que assim, uma das melhores profissionais desse mercado de shopping center aí no Brasil. Obrigada. E a gente tem muito orgulho por ela ter, lá no iníciozinho da carreira dela, dado essa contribuição para o Boulevard Feira ser o que é hoje, né? Que é um dos grandes shoppings hoje. É um shopping único com os números dele, de vacância, uma das menores vacâncias do país. É um shopping realmente fora da curva no mercado. Então, e esse trabalho de Dani lá na implantação reflete muito do que o shopping é hoje. Então, é um prazer estar aqui, né, nessa live com Dani. Isso que ela falou do estreitamento de relações é uma coisa muito importante, que foi muito, muito importante realmente na pandemia. Deu para ver quem era o verdadeiro parceiro de quem. E aqui em Feira, por exemplo, a gente teve muito a postura da Associação de Lojas do Shopping na época, o presidente era Albertino, e ele foi muito sábio ao conduzir as conversas, o diálogo com o shopping, porque o shopping estava, naquele momento, abrindo mão da sua receita, que a única receita que era dele, efetivamente, era o aluguel, e os lojistas queriam brigar, e eu perguntava, gente, vocês querem brigar por quê? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo tendo que abrir mão de algo, tendo que se reinventar e fazer algo para passar por isso, né? Então, eu acho que esse estreitamento de relações aconteceu tanto de lojas com marcas, com fornecedores, e foi o momento que todo mundo teve que dar as mãos para passar por isso. E essa pandemia foi muito importante para o mercado, porque ela acabou transformando aquelas tendências que a gente vinha falando há 10 anos, 5 anos atrás. Todo evento de varejo que a gente ia, seja a NRF em Nova York ou qualquer palestra em São Paulo,
que falava de varejo, de shopping center, tinham aquelas tendências, né, que todo ano eram as mesmas. Ah, vamos falar de Omnichannel, vamos falar de RFID, e isso era tendência por vários e vários anos, acabou virando pendência, e a pandemia fez com que isso começasse a ser implantado com uma velocidade muito grande. Uhum. Então, tudo isso deixou de ser tendência ou pendência e passou a ser realidade no varejo. Os shopping centers começaram a se reinventar. Hoje, a maioria deles tem plataformas online de vendas para as lojas, que fazem toda a logística. As lojas se reinventaram com vários canais novos de atendimento. Os vendedores tiveram que se reinventar ao desenvolver técnicas de atendimento remoto. Foi um desafio para todo mundo. Não vi reinvenção do poder público. Ainda vejo o poder público trabalhar da mesma forma, sem planejamento, sem dados, sem organização, sem muita estratégia, lógica, coerência. Eu acho que ainda falta isso para que a gente passe por esse momento de uma forma melhor. E falo o poder público em todas as esferas, da municipal à federal. Eu acho que há erros de todas as partes, muito mais erros do que acertos. Eu acho que essa crise, essas marcas que a pandemia deixou no mercado poderiam ter sido bem menores caso a gente tivesse uma gestão pública muito mais comprometida com o diálogo, com fazer o que faz sentido, não o que eles querem falar para a mídia. E eu acho que o que eu mais senti falta nesse momento foi isso. Nossa, eu tenho acompanhado também um pouco, né, de tudo isso, principalmente dentro do varejo. Mas com essa pandemia, muitas coisas mudaram, né? As lojas todas tiveram que se reinventar. O que vocês acham que daqui para frente vai mudar? Quais são as novas perspectivas para o mercado varejista? Porque ele foi muito impactado, meses e meses fechado. Alguns estados ainda, os governadores querendo fechar. Então, quais são as perspectivas daqui para frente em relação a esse cenário que a gente está vivendo hoje? Bom, assim, primeiro eu acho que é a questão do online, né? Então, assim, quem não estava acostumado se acostumou, né? Então, essa agora é uma realidade, assim, que não dá para a gente ignorar, né? Então, esse eu acho que é um comportamento que vai permanecer, né? Mas eu entendo, né, que ele vai permanecer em complemento ao varejo físico, né? Então, sempre tem essa discussão e aí shopping vai acabar, e a loja vai acabar. Não acredito, acho que tudo que mostra é que as lojas continuarão, os shoppings continuarão, eles são áreas de convivência, né? As pessoas querem ver, querem tocar, né? Mas também tem a opção, né, de fazer pesquisa pela internet, ou no momento, né, facilitar, né, o acesso do cliente às compras, né? O que acontece, assim, eu tenho um pouco de dúvida com relação a esses marketplaces de shopping, sabe? Porque eu acho que a gente tem que promover, tá? Então, assim, no nosso caso aqui, o nosso entendimento é que o shopping ele tem que ser um hub de soluções de venda, sabe? Então, assim, eu tenho que oferecer isso ao lojista, tá? Eu tenho que oferecer porque eu preciso dizer para ele o seguinte, ó, lojista, se você comprar uma loja no meu shopping, além de uma loja física, você vai ter oportunidade a gente tem um contrato com a empresa de delivery, com preços diferenciados, você consegue entrar nessas grandes plataformas, tipo B2W ou Magalu, com as tarifas também diferenciadas, né? A gente tem aqui um sistema de WhatsApp, né? Então, assim, o meu entendimento é que essa solução a gente tem que dar para o lojista hoje em dia, tá? É facilitar que eles vendam, né? Também tem um processo educativo, né? Que nem todo lojista ele estava preparado ou estava acostumado a esse tipo de ferramenta, né? Então, assim, a gente tem lojistas menores que quando você pega um grande, ele tem vários respaldos, né? Várias pessoas pensando e trabalhando sobre isso. Mas quando você pega um pequeno, ele não está acostumado, né? Então, a gente tem uma preocupação em pegar esse lojista pequeno e colocar ele nesse mundo também, tá? Então, não dá para a gente só assim, se preocupar em oferecer nas coisas sem ensinar como acessar, né?
Então, muita coisa mudou, né? Então, assim, eu acho que todas as áreas de um shopping center acabaram por ter que se adaptar a algumas novas soluções, né? Às vezes são coisas bobas que ninguém nem pensa, mas, assim, se o povo tem que lavar a mão, a gente tem que fazer com que a torneira do shopping ela seja regulada para sair um pouco mais de água, né? Para dar essa sensação, né, de limpeza. Você tem que limpar com mais frequência corrimão de escada rolante. Mas aí, se você passar álcool, o corrimão ele resseca, né? Então, tudo isso, todo mundo teve que sair aprendendo como é que a gente fazia com isso, né? E uma das coisas que eu vejo, assim, é a questão do departamento de marketing, né? A área de marketing. Então, eu acho que essa foi a área que mais teve que se reinventar, né? Então, os nossos indicadores de sucesso mudaram, né? Porque antes a gente fazia um evento e dizia, lotou. Chegada de Papai Noel, o shopping está lotado, sucesso. Só que hoje a gente não pode lotar o shopping, porque a gente tem capacidade reduzida, né? Então, assim, se a gente atinge aquilo dali, a gente tem que fechar, né? Então, esse não é mais indicador do sucesso, né? Então, como é que o marketing teve que se reinventar? Hoje, ele é um marketing completamente voltado para o lojista, né? Então, assim, a gente está para servir o lojista de que forma eles podem estar vendendo mais, né? Então, isso acho que foi até o perfil dos profissionais da área de marketing, a gente teve que dar uma mexida, né, nisso, né? Porque a gente antes era muito voltado para eventos, né, as coisas do dia a dia. Então, a gente precisava de gente que tivesse mais essa pegada digital, né? Que entendesse um pouco mais dessa linguagem, né? E outra coisa, dados, né? Então, assim, eu fico dizendo assim, meu Deus, a gente precisa botar no departamento de marketing um estatístico, né? Então, assim, a gente tem um monte de dados, né? E não sabe como trabalhar com essas pessoas, né? Então, acho que o departamento de marketing, eu acho que é onde eu vejo que teve que mais se reinventar dentro desse universo nosso do shopping. Nossa. Verdade, E aí, verdade. É um desafio, né, muito grande o marketing nesse momento, até porque as linguagens, o consumidor e as pessoas mudaram muito. Isso não é só reflexo da pandemia, é reflexo das novas gerações. Eu brinco muito com meus sobrinhos, por exemplo, que na época da gente, na escola, você podia fazer brincadeiras com os colegas que hoje são Bullying. inaceitáveis porque é bullying, né? Então, o consumidor está muito politicamente correto. Você vai fazer uma campanha hoje, você tem que se preocupar com que ela seja totalmente inclusiva, que ela reflita a sociedade como um todo. E isso é um desafio muito grande. Antigamente, você fazia uma campanha de marketing, você fazia um casting, era a modelo mais bonita, com o corpo ideal. E hoje não. Hoje você tem que ter todos os padrões da sociedade naquela campanha. E fora que é muito difícil, porque você depende de dados. Eu fico, como consumidor, eu recebo um e-mail marketing de uma empresa e eles mandam para mim um e-mail de um produto que eu não compro ou de um produto que eu não gosto. Eu fico chateado, porque aquilo não foi feito para mim. O marketing, quando ele é feito de forma digital, você quer que aquilo seja pensado exclusivamente para você, diferente de uma mídia de massa que você sabe, não, na TV é para todo mundo, então não tem como personalizar aquilo para mim. Então, a informação fica muito mais importante também nisso, né? E realmente é um grande desafio aí dos departamentos de marketing, dos shoppings. Eu acho que o varejo físico, nesse momento de pandemia, eu acho que foi reforçada a importância dele, eu sempre falo isso. O digital cresceu, o digital isso, o digital aquilo. O digital não parou segundo algum nesse período. A gente tem mais de um ano de pandemia que o digital funcionou 24 horas, que a logística funcionou melhor, entregou mais rápido e os consumidores estavam com sede do físico. De ir na loja, de encontrar o vendedor, de comprar e levar na hora, de passear no shopping, de ir num restaurante tomar um café. Então, o digital nunca vai substituir isso. Eu sou um entusiasta do varejo físico, presencial, apesar de consumir também digitalmente. Muita coisa eu compro online, mas eu adoro ir em lojas. E acho que a pandemia reforçou isso.
Eu vi aí que tem uma pergunta sobre o suporte aos lojistas, né? Então, assim, o que acontece? O empreendedor, ele abriu mão de aluguel, tá? Então, assim, existe uma despesa que não tem como a gente se livrar, que é do condomínio, né? Ali que está a folha de pagamento, a conta de energia, né? e a segurança e tudo isso, né? Então, nesses momentos, eu acho que foi entendido, né? Por isso que a gente falou muito da questão da relação e da parceria, a questão de abrir mão do aluguel, né? E o lojista continuou participando do condomínio, né? Então, isso existiu, né? Tem existido, né? E como a gente está vivendo o tempo inteiro esse abre e fecha, isso tem sido uma constante no nosso dia a dia, né? E aí, no caso, né, assim, essas ferramentas todas que foram adquiridas, né, assim, para o lojista, né, no nosso caso lá, elas foram adquiridas pelo departamento de marketing e disponibilizadas para os lojistas gratuitamente, tá? Entendendo, né, dessa necessidade de reforçar a venda do lojista, né? Eu fui na cozinha pegar uma Nossa, água aqui, que eu tava com a garganta seca. a gente está percebendo, né, Na sua câmera. movimentação. Gente, Exatamente, né? Maurício fez uma pergunta aqui que é bem pertinente. Ele pergunta o seguinte: vocês acham que após o término da pandemia, Deus sabe quando, né, vai terminar, voltam as demandas que os shoppings tinham antes? Então, Eu acho que sim. Ele até fala das vendas online aqui, né? Pois os online estão em alta, agora, de certa forma, atingir as vendas presenciais nas lojas. Júnior até falou, mas Dani aí um pouco do online, mas e essa demanda de shopping? Então, volta ao normal? O que é que muda? Não, eu acho que volta, Leide. A gente, assim, Júnior falou bem, as pessoas, a gente está sentindo falta de gente, né? Então, assim, a gente está vivendo num núcleo, né, muito, muito restrito, né? Essa parte de convivência do shopping era o que estava cada vez mais evoluindo, né? Seja a gente criando ambientes, né, de espaço, né? Então, a gente percebe agora, mesmo atualmente com o fechamento, né? Quando você fecha, quando você reabre, você vê a necessidade das pessoas, né? De voltar, né? Enfim, claro, a frequência, né? O tempo que a pessoa está ficando no shopping diminuiu, tá? Então, a gente percebe que as pessoas às vezes vão para resolver, né, alguma solução, né? Mas o ir para passear não está existindo, né? O setor de alimentação de shopping ele foi muito impactado, né? Foi impactado porque você tem que tirar máscara, né? Então, por mais que a gente nos corredores e nas lojas tenha o controle, né, sobre essa questão da máscara, e a gente tenta na praça de alimentação também, né? Então, assim, quando você estiver comendo, você pode tirar máscara, mas, assim, em outro momento, você tem que colocar máscara, né? Então, o setor de alimentação, a praça de alimentação, ela realmente foi muito impactada, mas, ao mesmo tempo, ela cresceu muito no delivery, né? E eu acho que também uma coisa do delivery que vale a pena falar é que, assim, ele é uma relação de amor e ódio, né? Por conta das taxas do delivery, né? Então, assim, uma plataforma como o iFood, né? Ela, em algumas vezes, ela fica com quase 26% daquela venda, né? Então, isso é mais um custo que o lojista está tendo, né? Para poder sobreviver, né? Então, sinceramente, eu acho que volta sim, sabe? Volta, né? A gente vê que as pessoas estão querendo isso, né? Então, o que a gente, né, tem que, né, rezar para avançar a vacina, né? E para que as pessoas realmente possam voltar a viver, assim, claro, nesse novo normal, né? Mas eu acho que volta. Eu não tenho dúvida de que volte. Eu acho que o Dia das Mães esse ano mostrou muito bem isso, né? Foi um Dia das Mães aquecido no Brasil inteiro. Os lojas que eu falei no Brasil inteiro tiveram um excelente resultado do Dia das Mães. E o pós-Dia das Mães continua muito, muito bom. A gente estava sofrendo muito por restrição de horário. Quando os horários começaram a voltar, a gente hoje está com 30 minutos a menos no horário aqui em Feira de Santana, por exemplo, 1 hora em Salvador. Isso já
e a volta do final de semana já refletiu muito positivamente no faturamento. O início lá, o ano passado, quando os shoppings reabriram, logo após o primeiro momento da pandemia, foi muito mais difícil, porque tinha naquela época uma campanha criminosa da mídia para dizer que o shopping era o local mais perigoso da face do planeta e que se você passou pela rua do shopping, mesmo de carro, você ia se contaminar de coronavírus. E as pessoas viram que não era verdade, que era um ambiente seguro, controlado, que os shoppings estavam tomando todas as precauções. Eu acho que era muito mais seguro ir ao shopping do que qualquer outro lugar. E ainda é. Se você estiver em casa, por exemplo, eu estou aqui agora na casa de uns amigos, que é aniversário de minha filhada. A gente está sem máscara, a gente está, sabe, todo mundo junto. Então não tem essa... Quando eu estou no shopping, é o único momento que eu estou de máscara, eu estou preocupado, eu estou, sabe, é diferente. Então eu acho que o shopping provou que é um ambiente seguro. E controlado, né, Júnior? E controlado, exatamente. Né? Você olha lá a pressão das pessoas, você limita a capacidade das lojas e do mall. É totalmente diferente de alguns locais que a gente vê aí aglomerados, sem controle. Eu acho que o shopping, aí ele conseguiu vencer isso dessa deformação que fizeram para ele. A mídia foi muito criminosa nesse aspecto, que assim, tinha que falar de alguma coisa, tinha que falar que um local era perigoso, escolheram shoppings. E a gente tem, nas lojas de shopping, é raro um funcionário ter Covid, sabe? A gente fica sabendo de um caso ou outro isolado, e se fosse esse risco todo, essa proliferação de vírus toda que falam do shopping, do ambiente fechado com ar-condicionado, a gente teria as lojas sempre fechadas sem funcionário, porque estariam todos de Covid. Isso não aconteceu em momento algum. Dani falou também dos custos de plataformas online, né? Isso não é só em alimentação, não, Dani. Quando você vai para iFoods que cobram 15%, 16%, 20%, 25%, quando a gente vai para o varejo também online, em reuniões que eu tive de implantação de e-commerce, eu pergunto, sim, e qual é o momento que sobra alguma coisa para a operação, sabe? Porque você paga 15%, 20% para o marketplace, você paga um valor, um delta lá por venda de Google Ads, você não sei o que. Acaba que é uma operação que falavam ser mais barata, mas fica muito mais cara do que a física, porque você paga aquilo tudo por transação. Porque, sei lá, no shopping você paga um aluguel X, você fazia uma comunicação de TV, você sabia o valor total e aquilo era diluído em sua venda. Quando você vai para online, aquilo é pago por venda. A logística é por venda, a comissão do marketplace é por venda, a propaganda é por impacto. Então, você acaba tendo um custo para quem tem um grande negócio, um negócio em escala, que ele fica muito mais caro. Verdade. Inclusive, olha a colocação de Maurício aqui, também muito pertinente, muito válida. Ele coloca que, na opinião dele, a mídia às vezes vem tentando gerar um pânico na população, sendo que o shopping é um ambiente controlado, né? E eles que dependem de transporte público enfrentam aí ônibus lotados, né? Então, realmente, aí, de repente, o poder público não está vendo isso, ou está vendo e fazendo de conta que não está vendo, né? E querendo jogar a culpa no shopping. E aí, pensando em Não, o poder público, na realidade, ele acena para o que ele acha que a opinião pública vai achar que ele está fazendo alguma coisa. Em todos os momentos, se você pegar da palhaçada aqui na Bahia, que é essa toque de recolher e fecha final de semana, eu falo todas as vezes, quando vocês fecham a atividade econômica final de semana, você está dando feriado para as pessoas irem aglomerar em algum outro local. Quando você falar toque de recolher, às 20, você está esperando todo o transporte público, as pessoas estão lá, que poderiam estar saindo em vários horários durante o dia. Reduz o horário de shopping, você está aglomerando, você podia espalhar esse público. Eu falo, tá na pandemia, funciona 24 horas, sabe? Fecha mais tarde, abre mais cedo. Eles fizeram isso na eleição, aí nos outros momentos, não, tem que reduzir horário. Eu não consigo entender essa lógica. No Rio de Janeiro, teve um momento que eles fizeram isso, né? Ampliaram, quando chega perto das datas de varejo, eles ampliam o horário para poder diluir as pessoas nesses horários, né?
uma coisa que aconteceu aqui é que as atividades econômicas, elas foram colocadas, a gente não está... esse final de semana, por exemplo, a gente estava abrindo sábado, não vai abrir esse final de semana, tá? Curitiba está na iminência de voltar para a bandeira vermelha, né? Então, isso agora também foi, assim, os shoppings acabaram se unindo muito, né? Entendendo que nessa hora a nossa união, né? São muito emprego ali que tem, né? Enfim, em jogo. E também a questão de que o comerciário, ele, na maioria das vezes, o salário dele vem das comissões, né? O salário base é muito pouco, né? E eles já estavam acostumados com aquela comissão, né? Então, assim, esses fechamentos, né? Não adianta pensar só em determinados grupos econômicos, né? Isso impacta efetivamente todo mundo. Aqui em Curitiba, o que foi feito é que as atividades econômicas, elas fecham em horários diferenciados, tá? Para que isso? Na tentativa de que o transporte público, né, ele possa, de alguma maneira, ser esvaziado, né? Então, o comércio de rua abre um horário, o shopping abre outro, e padaria e outras atividades nessa intenção de aliviar o transporte público. Mas fato é que a gente vê que isso realmente não tem efeito. E só comentando aí essa questão desses feriados, né, desses fechamentos e coloca as pessoas na rua, a gente tem um caso, assim, no caso lá da administração, né, do shopping, algumas atividades foram colocadas em home office, tá? Essas pessoas de home office, todas pegaram Covid, né? Todas. Ninguém que estava trabalhando fisicamente no shopping, na administração do shopping, pegou Covid, né? Então, assim, porque tá ali, tá guardado, tá no ambiente, tá, né? Enfim, o ar-condicionado de shopping, a gente troca o ar com o ar externo, né? Então, não é dizer que aquele ambiente está completamente abafado, né? Então, existe essa troca, né? Limpezas de filtros, esse tipo de coisa. Tudo isso, né? Hoje em dia está muito mais... a gente está muito mais preocupado e atento a isso, né? Então, é difícil você... tentar mostrar para as pessoas, mas assim, eu acredito muito, porque a gente vê o seguinte, a gente começa devagarzinho, né? Então, assim, aí as pessoas vão e dizem, não, tá tranquilo, não, tá beleza, aí elas retomam, né? É por isso que muitas vezes esses fechamentos a gente regride demais, né? Então, quando começa a alardear, a gente já começa a perder desde aí, né? Então, e aí, para você retomar, assim, eu não sei como é que tá aí, por exemplo, cinema, mas aqui cinema não reabriu ainda, né? Então, agora você imagina, né, 1 ano e meio, né, os cinemas estão fechados aqui em Curitiba, né? Então, é bem difícil atravessar por isso, né? Mas, assim, como diz Nietzsche, o que não nos mata nos fortalece, né? Então, eu acho que a gente está, enfim, seguindo aí todos os protocolos que tem que seguir, né? Implementando tudo que tem que se implementar e para garantir a saúde e a segurança tanto dos visitantes como quem está lá trabalhando no dia a dia. Cinema, Segundo, Dani, né, informações... Salvador reabriu agora, em uma semana, um pouco mais. Feira ainda não reabriu. Eu acho que a prefeitura em Feira, eles esquecem de algumas coisas, sabe? Não é que não queiram reabrir ou não. É que eles esqueceram que existe cinema e aí não lembram de reabrir, sabe? Vão assim, ao acaso mesmo. Eu fui em cinema durante a pandemia no Rio de Janeiro. Acho que eu fui umas 4 vezes em cinema durante a pandemia. E assim, o ambiente está totalmente seguro. É tão espaçado que eu não sei como é que está compensando para eles abrirem, né? Que eles abrem uma sessão, não tem um terço da sala, porque se você sentou, não pode ninguém na frente, nem atrás, nem de um lado, nem do outro. Então a sala vai espalhando com muito. meia dúzia de pessoas, né? Pensando nisso, assim, eles vêm dizendo agora que vai entrar a terceira onda, né? E, como eu falei, alguns estados, os governantes estão querendo fechar. O que vocês acham disso? Existe essa nova possibilidade de fechar novamente o varejo, o comércio, né? As empresas? Assim, eu fico dizendo o seguinte, toda vez que fecham, né, a loja, né, a loja daqui, de cada cidade, a gente está indo comprar na China, né? Então a gente vai entrar nas plataformas, né? Então a gente está deixando de gerar
de pagar o imposto aqui dentro, de recolher tudo que tem que recolher, de gerar o emprego, tudo isso, e comprando da China, né? Porque comprar, as pessoas continuaram comprando, né? Só que elas foram comprar de forma diferente. Então, assim, vai comprar de uma loja que está lá em São Paulo, aprendeu, né? E aí, no final das contas, todo mundo está perdendo. Então, assim, eu acredito até, sabe? Sinceramente, a gente está vivendo num momento aqui, até a gente tem lançado campanhas, assim, não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ver, conjunta dos shoppings, né? Falando da necessidade de que essa retomada seja contínua, tá? Então, esses altos e baixos, esse abre e fecha, né? Você não tem o que fazer com o funcionário, você não sabe quanto tempo vai levar. Você tem, no caso do shopping, a gente tem um contrato de energia que não importa se o shopping está aberto ou está fechado, você vai pagar aquela conta de energia do mesmo jeito, né? Então, vai suspender, não dá para suspender, porque e se voltar daqui a uma semana, né? E se voltar daqui a 2 semanas, né? Então, mas acredito sim, né? Então, a gente tem trabalhado aqui, né, para tentar mostrar que dá para a gente continuar operando, né? Que a gente está sendo responsável quando pede para manter os shoppings e suas lojas, né, em operação, né? Então, mas assim, infelizmente, né, a gente vai seguir, tá? Qualquer decreto ou qualquer determinação que venha do poder público, né? Mas realmente não... assim, vai ser... Cada fechamento é uma catástrofe, né? Sabe? Então, precisava parar. A gente precisava, né? Já viu que não é isso, gente. Assim, efetivamente, não é isso que vai conter o Covid, né? Se alastrar. Então, são os cuidados que todo mundo tem que tomar, né? Assim, a compra, né? Assim, a gente está oferecendo várias ferramentas. Quem não está se sentindo seguro de ir até o shopping, a gente está oferecendo outras formas de venda, né? De compra. Só que às vezes no fechamento nem não é liberado nem essa. Eles não liberam nem que o funcionário entre na loja, né? Então, os shoppings têm sofrido fiscalização constante, tá? Então, a vigilância sanitária está o tempo inteiro lá, seja com ele aberto, seja com ele fechado, né? Então, não dá para... assim, não dá mais, sabe? É 1 ano e meio, então a gente realmente precisava retomar, façam as limitações que tiver que fazer, né? Exijam os cuidados que tem que exigir, né? Mas, assim, a economia precisa girar, sabe? Quando a gente vai olhar desde o início da pandemia até hoje, nos principais momentos de crescimento do Covid, a atividade econômica estava suspensa. Shopping estava fechado, comércio estava fechado, estava tudo fechado e não parava de crescer a contaminação. Com a abertura da atividade econômica, ela sempre conviveu com números estáveis. Ou seja, as pessoas estarem trabalhando fazia com que elas estivessem em locais mais seguros e controlados. Tivemos aumentos de picos. Aqui na Bahia, por exemplo, após o São João, cresceu muito o número de pessoas com Covid, depois do São João, ano passado. Aí, logo depois tivemos as eleições, né, que virou um carnaval. Então, depois das eleições, do início das eleições até o final, 15 dias depois, você tinha crescimento no número de casos de Covid. Aí você vem em festas de final de ano, cresceu. Depois, carnaval, após o período de carnaval, cresceu o número de contaminados. Então, assim, não é atividade econômica que está contaminando ninguém. E os governantes sabem disso. Eles querem jogar para a plateia que estão fazendo alguma coisa e não é o que deveria ser feito. E o imposto, Júnior? E o imposto a gente continua pagando mesmo, né? Porque a economia vocês cuidam depois, eu estou cuidando das vidas, mas não abro mão de minha receita. Isso. Esse discurso para o político, para o governante, é muito fácil, que as pessoas que não pensam muito querem ouvir. Eu vejo muita gente que defende esse fica em casa de qualquer jeito e que não produz nada, não contribui para a economia, tem lá um salário que é pago de qualquer jeito, independente de estar trabalhando ou não. Mas, efetivamente, assim, a economia é muito importante. Cada vez que você fecha o varejo, você desemprega. Cada pessoa que você desemprega é uma família que você está arrasando, sabe? Que está acabando com sonhos, com perspectiva de futuro.
Tem gente que teve que deixar, estava numa formação, numa faculdade, perdeu o emprego, teve que sair da faculdade, teve que cancelar plano de saúde, teve que, sabe, cancela a TV por assinatura e aí, sabe, a economia é uma cascata, né? Você não pode fazer com que ela pare de gerar. Então, quando você fecha a Você atividade mata a econômica, é CNPJ, muito né? grave. E o CNPJ acaba Você matando o mata a CPF. CNPJ. E o CPF Pois já é. morrem por tabela, né? Uhum. A gente, a Covid, né, acabou provocando 3 crises, né, as 3 principais crises, que é a crise da saúde, a crise econômica e a crise política, né? Porque nem os políticos sabem o que fazer e está cada um guerreando aí, Estado contra Estado, né? Está todo mundo meio perdido diante disso. E quem sofre é a população. Porque aí o Brasil volta a entrar no índice de miséria, né? Que já não estava há décadas, já não entrava nesse cenário. Com isso, como o Júnior até falou mais no início, o consumidor mudou o seu comportamento, né? O consumidor já não é mais o mesmo de antes. Então, ele hoje se preocupa com vários cenários. Ele quer comprar, ele quer gastar, mas ele não tem nem para onde ir, né? Então, aí está vindo agora, por exemplo, as grandes datas de varejo. São João, está vindo Namorados. O que que faz agora com esse consumidor, né? Que não sabe se compra, se não compra, como seduzir esse consumidor novamente para que ele volte a comprar diante dos cenários em que a gente está vivendo. Porque uma vez que o consumidor não compra, a gente entra em colapso com a economia, né? E uma vez que as lojas fecham, também entra em colapso, porque aí gera mais desemprego e é muito mais gente sem dinheiro para poder comprar. Então, o que é que vocês veem? Como é que vocês veem agora? Como é que a gente vai seduzir esse consumidor? Como é que a gente vai fazer com que ele se atraia novamente por produtos que estão lá e que, de repente, já não é mais tão importante a partir do ponto de vista deles, né? Agora eles estão pensando, eu preciso comprar comida. E o que a gente faz agora para seduzi-los novamente? Eles estão indo para o shopping, mas estão comprando na mesma proporção? Porque muda o perfil do olhar. O que eu acho assim, primeiro, eu acho que quem está indo para o shopping, na maioria das vezes, ela tem uma intenção de compra, né? Nesse momento, as pessoas não estão se dando ao luxo do lazer, né? Então, ela vai porque tem que comprar, vai porque trabalha ali do lado que precisa almoçar, né? Mas, assim, ir para passear não é uma coisa que eu acho que as pessoas retomaram esse hábito ainda, tá? Com relação às datas de varejo, bom, primeiro eu queria fazer um parêntese, né, dizendo que, infelizmente, aqui não tem São João, né? Então, não é feriado. Então, assim, a gente não tem esse incremento de vendas aqui por causa do São João, tá? Tenho namorados, né? Então, namorado, assim, como o Dia das Mães, como o Dia dos Namorados, essa homenagem, essa declaração de amor, as pessoas vão dar do mesmo jeito, né? Então, o que é importante para o shopping? 70% das vendas de shopping, elas são por impulso, né? Ou seja, a pessoa está lá, vai passear, e aí acaba vindo uma coisa ou outra e compra, né? Então, não visitar o shopping, né? A gente perde essa venda toda por impulso, né? Então, assim, quando você busca qualquer canal de sei lá, de marketplace ou conversa com o lojista por WhatsApp e tudo isso, você já sabe o que você quer, né? Então, você vai na busca daquilo dali, né? Assim, tem viciados que nem eu, que eu adoro ficar fazendo carrinho, né? Faço carrinho, esqueço, não compro, fica lá, entendeu? Mas, assim, adoro fazer carrinho. Mas fato é que tá rindo, né, Lídio? Mas fato é que essa visita para a gente é importante. É importante para o lojista do shopping as pessoas estarem lá, né? Então, eu acho que as datas de varejo, elas, assim, se a gente não puder vender nada, vão comprar de fora, entendeu? Então, o comprar, eu acho que vai acabar existindo. Então, claro, né? Se você não sai de casa, né? A gente que é mulher, que adora não sei quantas bolsas, não sei quantos sapatos. Se você não sai de casa, você não precisa de tantos assim, né? Então, você fica com aquele sapato ali, quando você voltar a sair, você pensa, né? Então,
Você não tem eventos, então, assim, você não vai com tanta frequência mais ao salão, você não vai se arrumar, você não tem um casamento, né? Então, tudo isso tá tocando alguém, assim, sabe? Tá tocando um empresário de alguma maneira e, por consequência, aqueles que trabalham para aquele empresário, né? Então, a compra na data de varejo, eu acho que acaba acontecendo. Torcer para que seja nos nossos empreendimentos e não comprando da China ou de qualquer outro lugar. Exatamente. Esse é o grande risco. No meu planejamento para esse ano, por exemplo, eu digo que minha bola de cristal esse ano está funcionando bem, né? Porque eu estou todos os meses quase acertando a venda das lojas da gente. E tem algumas coisas que são muito impactadas de formas diferentes. Quando a gente pega os negócios da gente de moda, de adulto, eles foram impactados negativamente. E aí é isso, ó. Quando restaurante e bar fecham, a gente para de vender roupa e sapato. Restaurante e bar abrem, passa a vender roupa e sapato que as pessoas têm onde usar. Isso. Então, quando voltar eventos, festas, esse consumo vai voltar. Uhum. Aí, no meu planejamento, por exemplo, São João é o principal ponto de preocupação, que é o mês de junho. É o mês que eu fui mais pessimista no comparativo em relação a 2019, porque a gente tem aí até o dia 12, que é o Dia dos Namorados, uma venda normal. Eu acho que o consumidor está mais otimista, a gente vai acabar vendendo mais em namorados, mas aí a venda pós, que é São João, vai ser mais difícil por não terem as grandes festas. Eu acho que as pessoas vão comprar, sim, a roupa para as pequenas celebrações em casa. Tá ainda online? Tá. Vão comprar roupa para pequenas celebrações em casa, mas não no volume que compravam com as grandes festas que aconteciam aqui no Nordeste. Aí quando a gente vai para outros segmentos que a gente também atua, infantil sofreu, assim, infantil cai mês após mês. Esse mês está até me surpreendendo que infantil está com resultado bom. Mas infantil, as crianças não estavam saindo de casa para nada, então não compravam roupa e sapato. As crianças deixaram de ir ter aniversário dos amiguinhos. Vamos supor uma turma de 30 crianças de escola. Cada um dos 30 vai para o aniversário dos outros 29. E essa troca de presente não está existindo. Esses pequenos eventos que estão voltando aos poucos. E ainda tem, Júlio, você falou da criança, mas tem, por exemplo, o idoso, né? Que antes ele não podia ir para lugar nenhum, né? Então aí você tem né? Loja de sapato conforto, tudo isso que é voltado para esse público, né? E esse público, ele era proibido, inclusive, de ir ao shopping, né? A gente tinha que barrar essas pessoas, né? Então, não, pode falar. Não, eu estava queria complementar isso. E agora esse público está vacinado, o shopping só tem idoso. Você chega no shopping, os velhinhos estão passeando, porque eles estavam confinados com sede de sair de casa. Então, eu falei para a Genô, Dani conhece muito a Genô é um DJ daqui que tem uma boate, The House. Aí eu falei, DJ, reabre, vamos conversar com o prefeito para reabrir sua boate só para quem está vacinado. A gente faz uma festa para os velhinhos, porque eles estão querendo sair de casa. É verdade. Tem loja de sapato conforto, Usaflex, que ela retomou agora. Ela sofreu muito no início da pandemia e até uns meses atrás por conta disso, dos idosos estarem em casa. E após a vacinação dos grupos prioritários, já vacinou todo mundo até 60, eles voltaram e ela voltou a crescer venda, voltou a chegar nos números que chegava antes. Um segmento da gente, por exemplo, que tem crescido mês após mês na pandemia, M. Martin, cama, mesa e banho. É isso que eu ia dizer. Então, tudo que é de casa cresceu muito. Cresceu muito. No último ano, sou maluco da panela, do prato, do jogo de cama. Todo dia compro coisa de casa. Então, assim, esse segmento tem crescido muito. Então, essa pandemia fez com que alguns segmentos vendam muito mais, né? Tem segmento que está faltando coisa. Júnior, agora, assim, quem está comprando batom? Ninguém, né? Atrás da máscara, Pois assim, você sobe em algum, né? O segmento de cosméticos, ele até foi um pouco, né, assim, foi menos impactado, né? Eu acho que tem outros segmentos que foram mais impactados, né? Mas, assim, batom é uma coisa que ninguém compra mais, né? Então, você vai ficar sujando a máscara de batom? Não dá, né? Então, mas aí o que é que você faz? Você realça os olhos, né? Então, todo mundo teve que aprender a pintar os olhos, né?
Então, assim, tá todo mundo né, vendo de que forma, né, sai dessa mais criativo, né? Enfim, esse tipo de coisa, né? Então, até estão comentando aqui essa parte de cuidados com a pele, né? Então, assim, teve muita coisa que a gente teve que aprender a fazer em casa também, né? Então, assim, a gente comprar o creme, ficar em casa, poder passar, né? Enfim, a gente aprendeu a curtir outras coisas, né? Então, a gente aprendeu a viver outros momentos também, momentos, assim, bastante positivos, né? Assim, quem pôde, né? Quem estava em casa, entendeu? Assim, viveu outras coisas, né? Então, assim, o importante, eu acho, de tudo isso a gente ver as formas de estar todo mundo junto, assim, com o mesmo propósito, né? Então, o shopping, o lojista, né? O funcionário da loja, assim, todo mundo engajado, né? E assim, criatividade, gente, assim, a gente viu como as pessoas são criativas, né? Brasileiro é muito criativo, né? Então, eu acho que se a gente começar a olhar para essas coisas, a gente vê, assim, que tem coisa muito bacana que aconteceu aí, sabe? Muita coisa legal, assim, que foi feita, né? Deixa eu Na perguntar uma coisa verdade, para o vocês. brasileiro é... Super criativa, né? O que foi mais difícil para vocês no início da pandemia? Para os negócios de vocês? Leide, eu vou te falar assim, quando teve a iminência, né, do primeiro fechamento, né, e a gente já acompanhando o que estava acontecendo fora aqui do Brasil, a gente tomou uma decisão drástica, né, em desligamento de pessoas, tá? Porque para você manter um shopping em funcionamento, você precisa de um contingente, no nosso caso lá, a maior parte dos funcionários, eles são orgânicos, sabe? E aí você tem que manter uma quantidade de pessoas que é para tirar férias, é para tirar folga, né? Então, essas pessoas, assim que fechou, não tinha medidas econômicas, né? Então, a primeira coisa que a gente fez foi dar férias às pessoas, né? Quando a gente deu férias, você tinha um monte de gente que você não ia precisar depois, né? Porque as pessoas já estavam tirando férias, né? Então, eu acho que esse desligamento, eu acho que foi doloroso, né? Ele teve que acontecer, lamentavelmente teve que acontecer, até pela questão da sobrevivência do lojista, né? Que é quem paga essa conta no final das contas, quem paga pelos funcionários ao lojista, né? Então, e vivenciar, gente, essa história, assim, isso que a gente está vivendo agora, sabe, é surreal, né? É surreal, né? Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que a gente teve para a gente lá nesse momento foi no momento onde a gente teve que desligar algumas pessoas. Demitir foi uma coisa bem difícil, assim. A gente tinha um número de funcionários e ele hoje é muito menor. E você começa a se adaptar a trabalhar com aquela quantidade e demora muito para que você retome a quantidade anterior, né? Você vai, até porque a gente está com muita imprevisibilidade, que é o maior problema desde o início da pandemia. Quando fechou lá em março do ano passado, sei lá, dia 21 de março, achava-se que era no máximo 15 dias e foi prorrogando, prorrogando. Então você não dava férias, porque você não sabia se já ia voltar na outra semana, os decretos eram semanais e não dava para você planejar o que fazer. E a gente ainda está assim, né? Você começa a fazer planejamentos e não sabe, vou estar aberto em tal momento, ou não vou estar aberto em tal momento. É muito complicado não ter previsibilidade, sabe? Aqui em feira tem decisões que acontecem, né, na noite anterior ou esquecem de publicar na noite e publicam na manhã do dia seguinte já para valer no mesmo dia. Sabe? Uhum. Você não sabe, e você que se vira para saber o que é que decretaram e se adaptar. Mandou fechar. E como é que você avisa as pessoas que não é para virem trabalhar? No domingo à noite falam, segunda-feira vai ser tudo fechado. E o funcionário que não viu essa notícia que publicaram, que o secretário tuitou, e aí já vale como decreto e as pessoas têm que se virar para saber. Então as pessoas se deslocam até o trabalho, que não vai funcionar porque não deu tempo de comunicar a todo mundo. Então, eu acho que essa falta de organização, de previsibilidade das coisas, com medidas tomadas para o mesmo dia, sempre foi muito complicado. Era muito difícil administrar nesse momento, sabe? Você não sabia o outro dia como é que ia ser em momento algum dessa pandemia.
Eu tenho percebido, gente, que quando começou esse movimento aí de tudo fechado, todo mundo em casa, as pessoas ficaram muito mais conectadas, né? Então, todo mundo nas redes sociais. E com o retorno às atividades, eu comecei a perceber que os shoppings começaram a trabalhar muito dentro da questão social, né? Então, era um mote, começou a ser mote de campanhas, as ações sociais, porque as pessoas estavam muito mais ligadas a esses movimentos de sustentabilidade, do politicamente correto voltado para a responsabilidade social. Como é que vocês veem isso? Isso é uma estratégia de marketing que é positiva, né? Mas os shoppings, eles precisam também trabalhar com a questão promocional, porque também é o que leva o público, né? É também o que chama a atenção, é o que faz o consumidor ir para lá. Mas como é que vocês começam a perceber essa questão da responsabilidade social hoje em shopping center? Falo isso também porque Júnior é presidente da Associação de Lojistas de Shopping daqui, né? Então ele também consegue responder essas questões. Eu vejo que, assim, pelo que eu tenho percebido, assim, as pessoas estão antenadas a isso, os shoppings estão trabalhando isso, eu só não sei se da forma correta, se não está sendo demais ou se está sendo equalizado essa questão, se é isso que, nesse momento, as pessoas querem encontrar dentro dos shoppings. Vocês conseguem responder um pouco disso? O que é que aí em Curitiba está sendo feito, aqui no Shopping de Feira, em Salvador, Júnior, também? O que é que está sendo feito em relação a essas questões e se isso é válido exatamente nesse período? Responsabilidade social. Pode começar, Dani. Comecei. Tá. Assim, na verdade, eu acho que a gente tem obrigação, né, de olhar esse lado social, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que devolver para a sociedade tudo que a gente recebe dela, tá? Então, independente de Covid ou não Covid, o que aconteceu com o Covid? As pessoas ficaram mais sensíveis, né? E, além de ficar mais sensíveis, houve um empobrecimento da população, né? Então, eu não acho que isso seja por questões de marketing, tá? Sinceramente, eu acho que não é o momento de usar isso como marketing, tá? Eu acho, sim, que a gente tem a obrigação de ajudar, né? Eu só pontuei isso, Dani, porque eu vejo muita gente dizendo que isso é só uma estratégia de marketing, né? Então, assim, importante você dizer isso. Assim, no nosso caso aqui, a gente até tem bastante projetos sociais, tá? Bastante, né? Seja com os nossos funcionários, seja com a comunidade, enfim. Mas nunca foi nada de usado como campanha de marketing, né? Então, sempre foi um entendimento nosso, né? De que isso é devolver para a sociedade o que a gente recebe dela, tá? Então, não é filantropia, né? A gente não está falando de filantropia, a gente precisa ter a preocupação e o cuidado de transformar essas vidas, né? Então, de dar oportunidade, de oferecer uma condição melhor para as pessoas, né? Então, eu não acredito, principalmente nesse momento, em usar isso como estratégia de marketing. A questão do ecológico, né? Da sustentabilidade, assim... A gente tem que fazer isso, né? Enfim, eu acho que tanto a sociedade exige, né? E tem que exigir mesmo, né? Então, a gente fica tentando... A gente tem hábitos, né? Que a gente está precisando mudar alguns hábitos, né? Então, assim, não sei se vocês acompanharam, mas Curitiba, ela vive uma crise hídrica há mais de um ano, né? Então, a gente tem um calendário, todo mundo recebe por mensagem ou WhatsApp, o calendário do mês, quando é que seu bairro tem água e quando não tem, tá? Então, assim, depois desse 1 ano e meio, gente, juro, assim, eu tive em Salvador, mas eu vi que meu hábito continuou o mesmo que eu estava tendo aqui. Sem o desperdício da água, organizando as coisas, entendeu? Então, assim, isso é bem verdadeiro, sabe? Então, eu acho que essa parte toda, eu acho que é educação, né? Às vezes a gente precisa sofrer, que é o que a gente está sofrendo agora, sem água, né? Para poder aprender, né? Mas eu acho que isso a gente tem que fazer isso, não é marketing, sabe? Tem que fazer, né? Responsabilidade social e sustentabilidade, se for uma estratégia de marketing, isso nunca pode ser funcionar, porque as pessoas sabem o que é de verdade e o que é de mentira. Então, se
pessoas têm redes sociais para dar feedback, para comentar as coisas, essa empresa vai ser massacrada, porque ela não está sendo verdadeira. A gente trabalha com várias empresas e shopping center é uma indústria que sempre foi muito ligada a questões sociais, questões ambientais, porque é uma indústria muito estruturada, muito organizada, que sempre teve dinheiro para fazer os projetos que quis fazer. Então, é uma indústria muito mais avançada nesses aspectos, sabe? Se você pegar as administradoras de shopping, os próprios shoppings têm fundações, têm institutos, têm estruturas para fazer isso da melhor forma. E esses próprios institutos e fundações não deixam que isso seja utilizado de uma forma mercantil. Até porque é feio você fazer isso, né? Eu estou fazendo uma ação social e estou divulgando para vender mais em cima disso. Não é o caminho. E a questão ambiental é uma coisa que as gerações, a população está muito preocupada com isso. Eu lembro que uma das marcas que eu trabalho é a Leves, ela já fala dessa questão ambiental e já cuida disso há muitos anos. Ela já trata há mais de 30 anos a água que lava o jeans, ela já reduziu a quantidade de água que usa no processo de produção. Ela tem um compromisso nos próximos anos de deixar de usar o algodão e usar uma fibra que utilize menos água, que é o hemp. E ela agora lançou uma campanha global que é de consumo consciente, ou seja, compre menos. Você vai para a mídia para falar para o seu consumidor para comprar menos, mas comprando melhor, ou seja, me escolha que eu sou melhor, eu duro mais, eu tenho qualidade, por isso você deve me escolher para poder comprar menos e ajudar o mundo. Eu acho que quando faz sentido, quando é verdade e quando tem uma lógica, você fazer uma campanha de sustentabilidade, porque você tem que conscientizar as pessoas disso, é uma coisa. Quando você vai para querer se aproveitar disso, para vender mais, para, sabe, as pessoas não vão acreditar e essa estratégia vai por água abaixo. Mas eu acho que uma coisa que é importante a gente falar, que quando a gente divulga, né, é que a gente, às vezes, é para ser multiplicador, né? Exato. Então, assim, existem boas práticas que é importante que, né, enfim, que seja dada a visibilidade, né? Para que outras empresas, outras pessoas se mobilizem nesse mesmo propósito, né? Então, quando você pega um empreendimento como um shopping center, né? Ou com uma marca dessa, como a Leves e tudo isso, e ele grita, né? Essas boas práticas, né? Isso influencia pessoas, né? Então, assim, a gente tem que entender que divulgar isso não é por uma questão de necessariamente vender mais, né? Claro, a marca quer ser simpática, a marca está entendendo que ela tem responsabilidade sobre isso, tudo, mas ela também está dizendo ali, olha, estou fazendo a minha parte, vamos ver se você faz também, entendeu? Então, assim, eu acho que é bem importante a gente pontuar isso, que nós também não fazer e não divulgar, nossa, é bacana tudo, mas se for um projeto bacana, vamos divulgar para outras empresas fazerem também. Então, você pegar, por exemplo, e isso é muito importante, a própria Leves, há mais de 10 anos, quando ela fez um processo de produção do jeans que utilizava 98% a menos de água, ela reuniu todos os concorrentes dela em Nova York e falou, olha, tá aqui, desenvolvi isso, a gente vai economizar 90%, 98% da água na produção do nosso produto, a tecnologia, eu banquei, está disponível para vocês, podem utilizar. Sabe, vocês, tá aí, quero que vocês produzam assim também. Claro que as outras marcas não fizeram porque era mais caro produzir assim. Mas hoje todas fazem, hoje eu já vi a Riachuelo falando disso também, que começou a fazer recentemente, mas era uma exceção que tem virado regra. Exatamente. E assim, as pequenas também conseguem fazer, né? Coisas menores, numa proporção menor, mas cada um fazendo a sua parte é importante. Até colocaram aqui, às vezes é difícil do consumidor entender que isso não é marketing, né? Que fica parecendo que é marketing, mas é marketing quando a empresa começa a divulgar sempre todas as ações que fazem, né? Talvez isso, como o Dani falou, acabe virando, né? Eu quero me promover o tempo inteiro nas redes sociais e vou estar sempre falando, né, de tudo aquilo que eu estou fazendo.
É importante E as dizer pessoas no sentido mudam, de viu? educar, né? Hã? No passado, quando se alguém me perguntasse sobre sustentabilidade, o que é que eu respondia? Falava, ó, eu acho lindo, maravilhoso, mas ninguém quer pagar essa conta. Sabe, a gente tem que ser sustentável, ecológico, tá bom, mas o consumidor vai pagar essa conta porque isso custa mais caro. Eu vou usar algodão orgânico, eu vou tratar a água que eu vou devolver ao meio ambiente, isso tem que estar no preço do produto. E o consumidor não aceitava. Hoje já é um pouco diferente. Hoje as pessoas já entendem que se não tiver aquilo, eu não quero o produto. Os concorrentes já têm que fazer também, já a regulamentação disso. Então já começa a diferenciar um pouquinho. Essa semana passada eu visitei uma cidade que a gente queria abrir loja de rua, e foi engraçado, né? Que o corretor que me mostrou a loja tinha uma árvore enorme na porta do ponto dessa loja. Ele falou: essa árvore aqui a gente conversa com a prefeitura, dá para arrancar. Antigamente, quando a gente ia pensar de abrir uma loja, tinha uma árvore na frente, você pensava o quê? Não, derruba essa árvore. Eu falei: eu vou chegar na cidade derrubando uma árvore para abrir minha loja? Não, gente, a gente pode conviver com a árvore. A gente chama o arquiteto e o projeto e a árvore vai ficar bacana na fachada da loja. Aí o corretor disse assim: não, você é maluco? Eu falei: não, é bacana. Hoje é bacana que tem uma árvore na porta da loja e não é bacana que você tire uma árvore para abrir uma loja. Mas antigamente não era. Então a sociedade tem mudado, as pessoas têm mudado e as empresas estão acompanhando isso, porque as empresas são feitas de pessoas, né? É isso mesmo. E as pessoas estão de olho, né, em toda essa movimentação. A Yara está perguntando aí o que pode se esperar do futuro. A gente sabe que o futuro é muito certo, né, principalmente diante do que a gente está vivendo. Mas o que é que vocês, como gestores, pessoas que estão à frente de grandes operações, esperam aí do futuro? Quais são as novas estratégias que vocês pensam aí? Bom, Luiz, assim, até no início eu falei assim, tá, no dia seguinte, né? Então, assim, a gente dorme e acorda com o decreto mandando eu fechar, né? Assim, eu não sei nem, eu realmente não saberia nem te dizer, assim, sabe? A gente precisa dessa retomada, né? Essas novas práticas, né? Vão ficar, já tá absorvido por todo mundo, né? Naturalmente, né, no caso dos shoppings, as pessoas vão voltar para o convívio do shopping, né? Então, assim, assim, claro, isso entrou de história, né? Claro que entrou de história, né? Agora eu só posso esperar, sabe? Então, e é o dia a dia, né? Cada dia. Eu espero que esse futuro seja logo, né? Né? Assim, eu não sei, sabe? No final desse ano, só em 2022. Quando a gente planejou para o ano passado, fez o planejamento desse ano, a gente achava que o segundo semestre já estava tudo normal, né? Hoje a gente já não pensa mais assim, né? Não estará tudo normal, né? A maior parte da população não estará vacinada, né? Então, assim, só espero a vacina. Não, eu acredito muito de outubro em diante que a gente esteja mais dentro da normalidade. Eu acho que outubro, novembro, dezembro, pelo planejamento de vacinas que nós temos, que está sendo divulgado, e considerando, se você pegar numa linha do tempo, os países que estão avançados em relação a gente, você pegar os Estados Unidos, que é o principal hoje, que é quem tem todas as vacinas do mundo, e quando você põe ele na linha do tempo em relação a gente deve estar 60, 90 dias atrás deles, né? Então, eu acho que outubro, novembro, a gente vai estar assim numa situação boa, a gente vai ter um Natal muito bom, podendo aglomerar de novo, né? Eu acho que evento, quando voltar lá para novembro, vai ser um sucesso. As pessoas estão loucas por festa. Eu mesmo vou querer ir para todos, vou sair viajando para todos os eventos. Tem alguma boa aí em Curitiba? A festa em Curitiba não deve ser muito boa, não. Quando é tudo ok, eu quero lamber corrimão, entendeu? Então, nada, entendeu? Eu espero. Com o telefone aqui. Que no final do ano a gente já possa, né, respirar um pouco mais aliviado, né? Eu acho uma coisa bacana até para falar, assim, que a gente nem percebe. O ano passado, né, as pessoas sabem, mas a gente contrata a decoração de Natal lá para março e abril, né? Então, quando deu a pandemia o ano passado, a gente já estava com a decoração contratada, né? Aí era uma decoração
positiva, né? Para criança, era atendimento, era isso, era... E de repente a gente teve que porque não pode tocar na coisa. Olhar, né? Então vamos lá contemplar a árvore, né? É Papai Noel atual, entendeu? Gente, como é que você bota o velhinho, né, que tem mais de 60 anos, com a criança que naquela época era que nem mosquitinho da dengue, né? Ela que transmite. Então as crianças Era assim mesmo. das crianças, ah, meu Deus, uma criança, sabe? Todo mundo das crianças. Então a gente tem que conviver com tudo isso, né? Eu espero muito que a gente possa ter um Natal mais tranquilo, sabe? Um Natal de verdade, não para passar por comida. É importante eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu acho que em novembro a gente vai estar aglomerando em festa. Eu estarei, onde tiver festa eu estou aglomerando, sabe? Eu acho que voltaremos, sim. Teremos um final de ano mais normal, mais tranquilo, aí com grande parte da população vacinada. Gente, eu ainda tô rindo do mosquitinho da dengue. Mas era. Gente, olha só, de fato, né, a gente precisa retomar urgentemente, está todo mundo ávido por isso, né, por esse momento, por essa esperança, né, então a gente está vivendo todos os dias com um pingo de esperança de que isso passe logo, a vacina trouxe esperança e a gente está indo cada dia. E cada dia vivendo um planejamento novo, né, porque está tudo muito dinâmico. Foi muito legal, assim, essa participação, essa conversa com vocês, porque é importante a gente poder sempre ouvir o lado de quem está gerindo, de quem é o empresário, de quem é o gestor. Porque muitas vezes a opinião é só do lado de cá. Então, eu não quero ir trabalhar porque eu estou com medo de pegar Covid. Mas não é só isso, gente. A gente precisa trabalhar porque precisa manter os nossos trabalhos, né? Então, ouvir o outro lado, que é o lado de vocês, que é o lado de quem gera o emprego, de geradores de empregos, é importante para que se entenda o quanto que a gente precisa manter as lojas abertas, o comércio aberto, os shoppings abertos, para que o Brasil não entre num colapso ainda maior, né? Então, porque já está difícil desde agora. Bom, gente, e assim, eu vou daqui a pouco disponibilizar o link para vocês, para quem vai precisar de carga horária, né? A gente vai colocar aqui. A Amanda está aí com a gente. Amanda, você já pode até colocar o link. Eu queria muito agradecer, gente. Foi muito gostoso esse bate-papo. Foi muito legal. Foi mais até do que eu esperava, né? Assim, a gente trouxe informações, assuntos super pertinentes, né, para esse momento em que as pessoas estão com medo, as pessoas estão preocupadas com seus trabalhos, as pessoas estão meio sem saber o que fazer. Então, assim, eu quero muito agradecer a participação de vocês. Gostaria de ouvi-los só mais uma vez. Assim, o que é que vocês, qual é a dica que vocês deixam aí para a gente que está aqui ouvindo, né, em relação a esse cenário, em relação ao que estamos vivendo agora? Qual é a mensagem final que vocês trazem para a gente? Eu quero agradecer, Leide, a oportunidade colocando, né, a nossa realidade, né? E assim, o que eu finalizaria dizendo o seguinte, olha, está todo mundo preocupado, né? As pessoas têm responsabilidade, né, sobre o que está fazendo, né? Então, assim, mas é importante cada um fazer a sua parte, né? Então, como a gente vê na mídia, pessoas que se metem com máscara, sabe? Então, o cliente, o consumidor, a gente como indivíduo, a gente tem que pensar na gente, na nossa família, no nosso colega de trabalho, né? Então, assim, vamos tentar, né, voltar a viver, né, dentro dessa normalidade que a gente está hoje em dia, né? Mas que não deixe de prestigiar o empresário, não deixe de entender as dificuldades, né, que está todo mundo passando, né? E das áreas de família aí que estão nessa mesma situação, né? Então, assim, acreditem, apostem, né? Porque o empresário mesmo, ele está preocupado, ele tá atento às coisas, né? E está, assim, fazendo a parte deles, né? E vamos continuar. Bom, eu queria agradecer essa oportunidade. Queria agradecer a oportunidade de estar na live com Daniela, principalmente, que eu sou fã. Falar para a professora Leide
que quando tiver aula presencial me convide, que eu sou vizinho da faculdade, eu vou lá, que eu prefiro presencial do que online. Ele adora fazer isso. Eu adoro. Não, eu vou trazer os dois agora para uma presencial. Pronto, vamos. Aí depois a gente toma um vinho lá em casa, Dani. Beleza. Aí sim. Eu acho que a pior parte disso já passou. Eu acho que a gente já tem mais de... Estamos em maio, começou mesmo grave em março, então 14 meses nessa pandemia. Muita empresa, infelizmente, não sobreviveu, muita gente perdeu seu emprego, mas eu acho que agora o pior já passou, a gente já está mais perto do fim do que lá no início, né? A gente já começou com essa vacinação, está acelerando os grupos e vai retomar. As lojas vão continuar lá, os shoppings vão continuar lá, o e-commerce vai continuar crescendo. Eu acho que todo mundo vai conviver super bem. E quem se preparou, quem se organizou, vai sobreviver aí nesse futuro próximo. Nossa, estamos assim, ó, contando os dias para que isso de fato aconteça. Então, muito, muito obrigada. Quando a gente voltar, a gente vai fazer sim. A gente tem um evento que a gente faz, que é o simpósio. Muito bacana, é um evento que traz muita gente. E a gente quer trazer vocês para a gente discutir outros assuntos, né? Porque a gente tem muita coisa bacana aí para discorrer. Né? Júnior já foi para a faculdade umas 2 ou 3 vezes falando de outros temas que foram super pertinentes, né? Dani, fiquei muito feliz quando você aceitou, né? Até porque eu entendo da sua rotina. Ela, inclusive, desmarcou um compromisso para estar aqui com a gente. Muito obrigada a Júnior, obrigada a todos que estiveram aqui, gente. Júnior, eu vou pedir que você salve essa live. Eu vou salvar e te mando. Porque a gente vai copiar. Hein? Oi? Eu quero muito ir para aí. Eu queria declarar meu amor aí à Feira de Santana, né? Assim, eu amo Feira de Santana. Foi maravilhoso, morei aí 5 anos e meio na Feira de Santana. E, assim, adoro demais aquele shopping, vive no meu coração, né? Então, assim, eu vou amar ir para aí. Nossa, para a gente será um prazer, né, imenso tê-la aqui com a gente. Né? Júnior até já convidou aí, né, para tomar um vinho, um champanhe na casa dele. Nós iremos. Então, gente, muito, muito obrigada. Júnior, peço para você salvar, deixa salvo aí na sua página, que a gente vai copiar. Vai ficar salvo. E a gente vai disponibilizar, gente, lá no YouTube, na nossa página do SEI. Então, vai ficar essa live gravada lá, para quem depois quiser assistir novamente. A gente vai ficar lá para quem quiser, né? E a gente pede desculpas pelo início, né? Então, assim, quando a gente lida com tecnologia, acontece de tudo, né? Teve essa semana, num dos eventos, eu não conseguia falar, ninguém ouvia a minha voz. Então, é isso mesmo, né? Então, a gente tem que ir se adaptando, enfrentando esses desafios que vêm aí. Muito, muito obrigada, Júnior. Muito obrigada, Dani. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Um grande beijo. Obrigado. Beijo. Tchau.